Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 20 de maio de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, tradução de Evandro Noleto. Hoje nós iremos iniciar segunda parte, dá continuidade, né? Nós estamos na segunda parte, capítulo 19, dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. A gente percebe que existe, as pessoas às vezes colocam dúvidas no nosso canal, e você sabe que a família OS, ela não está, o trabalho, o canal não está centralizado sobre a cabeça de uma pessoa. Nós somos uma família. Então, cada um tem responsabilidade dentro dessa casa. Então, nós temos irmãos que têm a responsabilidade de catalogar essas questões. E nós observamos que as respostas já estão no canal. Então, se você tem uma dúvida sobre algo que está no Livro dos Espíritos, tem material no Livro dos Espíritos. Se você tem uma dúvida que fala sobre mediunidade, você procura o Livro dos Médiuns. Se você tem uma dúvida sobre o Evangelho, nós temos todos os domingos Evangelho. Já temos 100 estudos, fora o que já está postado do Evangelho no canal. Então, nós temos que ter a curiosidade de manusear o canal. Então, você vai na playlist, rola o dedinho para ir descendo, que você vai ver uma série de livros. Nós temos mais de 2.000 vídeos publicados. Mensagem é apenas o que nós começamos agora, ao amanhecer e ao anoitecer, que são mensagens curtas para reflexão, não é um estudo, é uma reflexão. Mas de estudo nós temos Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nós temos o livro A Caminho da Luz, isso já nos dá uma alegria enorme. Nós estamos completando a série de romance de Emmanuel, o único que estava faltando era Ave Cristo e nós já estamos fazendo. Temos o livro agora nosso lá, Os Mensageiros, estamos fazendo o Missionário da Luz, já fizemos no Mundo Maior, Libertação. No Mundo Maior está sendo publicado, o estudo já foi feito, mas está sendo publicado o material. Em breve, se Deus quiser, estará completo. Então, nós observamos que nós temos hoje a nossa... Se eu desencarnasse hoje, eu já ia desencarnar tranquila, porque o trabalho já está sendo realizado e tem muita coisa publicada. Nós temos material aí para anos de estudo. Então, é só procurar. E não é um estudo en passant, não. Essas obras, você pode fazer... Por exemplo, eu estou refazendo o estudo Paulo Estevam no canal. Nós levamos 3 anos e meio fazendo a gravação desse estudo, porque é uma vez por semana, 1 hora. Como eu estou fazendo, então o material são 118 estudos. Então eu já estou no 99 e fiz isso em menos de 30 dias. Mas por quê? Porque a gente faz 1, 2 ou 3. Né? Eu posso fazer isso ao decorrer do dia. Mas quando a gente está gravando, não. Então é um trabalho que foi longo, detalhado e que está aí gravado, disponível. Jesus deixou para que cada um de nós pudéssemos acessar. Eu já fiz essa obra. Não diga isso, não. Não diga isso, não, porque como a Amita está dizendo, relembrar é ótimo, e eu digo, estudar é maravilhoso. Eu estou fazendo Paulo Estevam e me surpreendo. Me surpreendo com o tesouro que tem dentro dessa obra. E olha que já foram 3 vezes, essa é a 4ª. Tá bom? Então, trabalho temos. Quantas pessoas não falaram, tia? E não são pessoas do Amazonas, pessoas fora do Amazonas, que manda mensagem pra gente. Se você não tem noção o quanto esse canal nos ajudou no período da pandemia. E muitos começaram a conhecer o canal no período da pandemia, porque todos os centros fecharam e simplesmente Jesus já tinha preparado todo esse material. Que quando nós começamos a gravar, nem imaginávamos que teríamos uma pandemia. Mas Jesus já sabia. Nada de improviso. Nada de improviso.
Divino amigo Jesus, mais uma oportunidade de estudo e de reflexão. Nós te agradecemos sempre infinitamente por essa casa profissional que abre as portas para nos acolher, nos dando um ambiente agradável, um ambiente seguro. Nós te agradecemos, divino amigo, pelos livros que nos esclarecem e que nos dão um norte. Nós agradecemos pela presença dos amigos espirituais, sempre com muita amorosidade a nos receber. Inspira-nos, Senhor, porque é em Teu nome que todos nós aqui nos encontramos. Graça te damos, que assim seja. Então vamos lá, segunda parte, capítulo 19, o papel dos médiuns nas comunicações espíritas, item 225, dissertação de um espírito sobre o papel dos médiuns. Então aqui, um espírito nos falando sobre de qual o papel do médium nas comunicações. Diz Kardec, a dissertação que se segue, dada espontaneamente por um espírito superior, grava isso, tá? É um espírito superior, que se revelou mediante comunicação de ordem elevadíssima. Resume de modo claro e completo a questão do papel dos médiuns. Então, a partir desse momento, o professor Allan Kardec nos apresenta um espírito superior em que vai nos mostrar ponto a ponto o papel dos médiuns na comunicação. Nada mais, nada menos que Erasto e Timóteo. Abre aspas. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, sejam mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivos. Então vamos lembrar. Psicografia, médium escrevente, o médium que nós chamamos hoje de psicógrafo. Quando ele é mecânico, a mensagem passa pelo pensamento dele? Não. O espírito atua direto sobre a mão do médium. Ele está num certo transe. Semimecânico, o que vai ser escrito passa pela mente, pelo pensamento? Ora sim, ora não. Ora ele tem consciência do que escreve, ora ele não tem consciência do que escreve. Por isso a palavra semimecânico. Ou simplesmente o intuitivo. O intuitivo passa tudo pelo pensamento dele? Tudo. Porque os espíritos é pensamento a pensamento. E pensamento é vocabulário? Quem reverte o pensamento de vocabulário? O médium, tá? Então ele é intuitivo, vem o pensamento e ele tem que revertir o pensamento de um vocabulário. E pensamento é algo muito rápido. Tá? Então, diz aqui o nosso amigo, qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, seja mecânico, semimecânico ou simplesmente intuitivo, os nossos processos de comunicação com eles praticamente não variam. Entendeu? Não há uma variedade. O processo de comunicação é como se fosse o mesmo. De fato, nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiuns, da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, tão só pela irradiação do nosso pensamento. Olha que interessante. Aí ele vai dizer, mas tia, que coisa interessante, mas a senhora não acabou de falar que o espírito atua direto sobre a mão do médium? Mas o que nós já aprendemos isso lá atrás? Mesmo o médium mecânico, ele também pode interferir. Então a gente pensa assim, porque eles falaram, o espírito não pode atuar sobre a mesa? Pode, mas ele não está usando o fluido do médium? Tá. Então aqui nesse caso, eles, por mais que o médium não lembre, mas a transmissão foi pensamento a pensamento. Mas ele não lembra, porque ele é mecânico. Ainda assim, o que ele quer dizer? Ele vai utilizar também o vocabulário do médium.
Nós nos comunicamos com os espíritos encarnados dos médiuns da mesma forma que com os espíritos propriamente ditos, os desencarnados. Como é? Tão só pela irradiação do nosso pensamento. Então você para pensar. Um espírito nobre superior, ele irradia o pensamento dele de onde ele estiver. Ele não precisa estar ao lado do médium para que a comunicação aconteça. Entende isso? Por isso ele usar o termo irradiar. Eu gosto sempre de falar porque esse é patente. Pega o DVD Instruções Psicofônicas. Esse material foi feito pelo nosso irmão Oceano Vieira. O que ele fez? Ele pegou fitas antigas de gravações de comunicações de Chico Xavier e Pedro Leopoldo. E lá existe uma comunicação de Teresa d'Ávila. E o que o espírito responsável pelo grupo diz? Nós teremos uma comunicação de um espírito nobre, Teresa d'Ávila. Ela utilizará o médium como um aparelho. De onde ela está, ela vai irradiar o seu pensamento. Então, Teresa d'Ávila não estava ao lado, ela estava irradiando. Quando a gente recebe essas mensagens do Espírito de verdade, é o Cristo irradiando o seu pensamento. E lembra quando Jesus falou a Estevão e a Paulo? Estevão estará contigo mais próximo ainda, mais perto ainda. Eu transmitirei a Estevão os meus pensamentos e Estevão transmitirá a ti. Isso Jesus irradiando o pensamento. Então, você imagina o poder de um espírito desse irradiando o seu pensamento? Então, aqui, Erasto está ao lado do médium, porque a gente tem sempre essa ideia de que o espírito está ao lado do médium. Mas eu estou falando aqui de espírito superior. Aquele espírito sofredor, agoniado, ele nem saiu da terra. Então, esse realmente está lado a lado. Entende? Tão só pela irradiação, porque a pessoa acha que o espírito está ali segurando a mão do outro e conduzindo. Atua sobre a mão. Mas a comunicação, ela é pela irradiação do pensamento. Os nossos pensamentos, diz esse espírito, não precisam de vestimenta da palavra para serem compreendidos pelos espíritos. Olha aqui. Olha o que ele diz. O nosso pensamento, o pensamento de quem? Do espírito encarnado ou desencarnado? Do espírito comunicante, desencarnado. Ele está dizendo, o nosso pensamento não precisa revestir de vocabulário para vocês entenderem. A gente transmite o quê? O pensamento. Então, os nossos pensamentos não precisam de vestimenta de palavra para serem compreendidos pelos espíritos. Isso ele falando até de espírito para espírito no mundo espiritual. Então, algumas pessoas que têm dificuldade de compreensão dizem, o Esperanto é uma língua para se falar no mundo espiritual. Não, gente, a ideia do Esperanto é aqui na Terra, é no planeta Terra. A ideia do Esperanto é que houvesse um idioma que todos nós pudéssemos nos entender aqui na Terra. Porque no mundo espiritual não necessita de vocabulário. Qual é a linguagem dos espíritos? É o pensamento. Quantas vezes a gente vê no obra de André Luiz, ele diz, eu só pensei e o povo já responde. Então, essa ideia que nós temos de que vai se usar o Esperanto do mundo espiritual, isso é ignorância de quem fala, tá? No mundo espiritual, a linguagem é o pensamento, mas não é só no mundo espiritual, aqui também. Porque muitas vezes a boca fala algo e o pensamento fala outro, e o outro consegue perceber. Entendeu? Às vezes é bom e às vezes é muito ruim. Porque você olha para a criatura e diz... E às vezes quando a gente responde sem a pessoa ter perguntado, a pessoa não verbalizou a pergunta e a gente responde. A pessoa olha para a gente e fica assim, de olho regalado. Aí tu vai dar uma disfarçada porque a pessoa não chegou a exteriorizar a pergunta, mas ela perguntou. Então, mesmo estando no estado de encarnado, porque nós somos espíritos encarnados, somos almas. E quando no mundo espiritual, isso fica de forma mais ostensiva. Então, diz assim, os nossos pensamentos não precisam de vestimenta da palavra para serem compreendidos pelos espíritos. Não precisa.
E todos os espíritos percebem os pensamentos que desejamos transmitir-lhes. Todos os espíritos, o quê? Percebem os pensamentos. Bastando para isso que lhe dirijamos esses pensamentos, em razão de suas faculdades intelectuais. A gente raciocina, a gente pensa. Então é por isso que a gente, quando fala da oração, a gente diz que oração não é um conjunto de palavras. Oração é pensamento acompanhado de sentimento. Porque não é a boca que ora, é a alma que ora. Por isso que em Espiritismo nós não cultuamos a oração decorada e lida. E alguém vai dizer: mas tia Conceição, o professor Allan Kardec colocou várias orações no finalzinho do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele colocou. E Jesus também nos ensinou o Pai Nosso. Sabe para quê? Para nos dar um norte. Porque vai lá ver a oração. Ver se está lá pedindo um marido, uma esposa para passar no vestibular, um dinheiro para curar isso, curar aquilo. Eles estão nos ensinando como devemos orar. Mas logo no início, se você tiver lido o prefácio, você vai entender. E Jesus também fez um prefácio. Quando quiseres orar, entra no teu quarto, tranca a porta do teu quarto, ora em secreto. Então Jesus também deu o prefácio, ele explicou como. E esse entrar no teu quarto, ele não está falando de um quarto material. Ele está falando aí de mundo íntimo. Quer dizer que tal pensamento pode ser compreendido por tais ou quais espíritos, conforme o adiantamento deles. Ao passo que para outros, por não despertarem nenhuma lembrança, nenhum conhecimento que lhes dormitem no fundo do coração ou do cérebro, ou seja, do coração, lembranças do passado, do cérebro, o que eu vivi hoje, o que eu aprendi hoje, esses mesmos pensamentos não lhes são o quê? Perceptíveis. Então presta atenção. Aí você para pensar, se é um astrônomo que tem um conhecimento de astronomia, se ele se aproximar de alguém para transmitir o pensamento, mas essa pessoa não entende nada de astronomia nessa encarnação e nem carrega lembranças do passado, ela vai ter como, vou usar o termo aqui, perceber o pensamento? Não vai. Então é por isso aquilo que a gente diz que o médium, ele tem que ter um arquivo. Então, quando a gente vê um médium da capacidade de Francisco Cândido Xavier, e meus irmãos me perdoem, mas não tem outro. Não tem nenhum médium com a capacidade de Francisco Cândido Xavier. Quem quer ser igual, isso é fascinação. Nós não temos. Eu digo que Chico é um modelo de médium para o futuro. Porque um dos maiores atributos de um médium é conduta moral. Para que ele possa ser um bom médium. E ele tinha todas as faculdades mediúnicas. Todas. Então, para ele psicografar a série dos romances de Emmanuel, para ele psicografar a série André Luiz, porque nós ainda não chegamos lá. Mecanismo da mediunidade e evolução em 2 mundos. E o livro A Caminho da Luz? Que o Emmanuel, naquele poder de síntese, conta toda a história da humanidade. Vocês entendem agora o que é arquivo? É isso que esse espírito está dizendo. Olha, ele diz assim, olha, eu vou voltar aqui. Quer dizer que tal pensamento pode ser compreendido por tais ou quais espíritos, conforme o adiantamento deles. Deles quem? Dos espíritos comunicantes ou do espírito que está recebendo a informação? Do que está recebendo. Por isso que ele colocou o quê? Conforme o adiantamento deles. Então eu não vou perceber qualquer pensamento. É como se dissesse assim, eu tenho que decodificar para eu poder entender. Ao passo que para outros, por não despertarem nenhuma lembrança, não tem nenhum arquivo, nenhum conhecimento que eles dormitem no fundo do coração ou do cérebro. Então, coração, sentimento, vivi no passado, cérebro, o que eu aprendi hoje.
Esses mesmos pensamentos não lhe são perceptíveis. Neste caso, o espírito encarnado, que nos serve de médio, é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados, embora não o compreenda, coisa que um espírito desencarnado, mas pouco adiantado, não poderia fazer, se fôssemos obrigados a servir-nos dele. Porque o ser terreno põe seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer. Então, o que ele está dizendo aqui? O espírito encarnado, ele tem como ser o meu médio, ele põe o corpo, ele põe disponível para isso. Mas, às vezes, o errante não, porque isso vai depender do quê? Da condição moral desse espírito. Nem sempre, porque a gente acha assim, é mais fácil se comunicar de espírito desencarnado para espírito. Quando ele fala em espírito errante, ele está falando de espírito superior? Não, ele está falando de um espírito que está aguardando para reencarnar. Então é aquilo que ele diz, às vezes esse espírito errante não está em capacidade de ouvi-los. Aí o que ele faz? Olha que interessante, mas esse espírito está em capacidade de ouvir um encarnado. Então, esse espírito, para falar com esse espírito errante, utiliza um encarnado. Daí o que nós chamamos de desobsessão. Entende? Um espírito da hierarquia superior, querendo atender aquele espírito que está aqui no sofrimento, um espírito que está aguardando o processo da reencarnação, que está aqui se debatendo, ele tem como falar direto com ele? Ele vai compreender? Não. Mas se for uma pessoa encarnada, esse espírito tem como compreender? Tem. Então, o que esse espírito superior vai fazer? Vai utilizar o médio. Entende? Vou voltar. Neste caso, o espírito encarnado, o médio, que nos serve de médio, é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados. Aqui mesmo, vamos supor, nós estamos numa assembleia, vamos supor, de 50 pessoas. Ou simplesmente eu estou fazendo um diálogo fraterno com o encarnado. Um espírito superior, ou até mesmo um anjo da guarda, quer passar uma mensagem, mente a mente, pensamento a pensamento, para essa pessoa que está fazendo um diálogo, para o paciente, eu vou chamar o paciente. Ele não consegue captar tamanho nível de perturbação que ele está. Quem que esse espírito vai utilizar? O dialogador, para falar exatamente o que o outro precisa. Eu acho interessante, ontem eu fiz um diálogo fraterno, e a esposa, muito agoniada, né, quando se aproximou, situação difícil, o esposo está vivendo, e ela disse, mas ele vai se curar, né, ele vai se curar. E eu dei uma incorporada, literalmente, que eu sei, né, virei, botei o olho bem fundo nela e disse assim, a cura é a doença. E aí ela virou o olho para o lado e ficou, a cura é a doença, né? Foi interessante. Aí eu disse, é que você, e não fui eu, né? É que você está preocupado com o corpo e Jesus está preocupado com a alma. Então, é isso que a gente tem que entender. E aquilo chocou tanto, que é como se fosse naquela hora, como se ela tivesse levado um choque muito grande, que ela ficou repetindo, a cura é a doença, né? A cura é a doença. E aquilo ficou, e foi interessante. Mas o que foi que falou? Exatamente o amigo espiritual, que eu não sei o significado total dentro dela, aquela frase. Entende? Então é isso aqui que ele está dizendo. Então isso é muito mais fácil utilizar, às vezes, um médium para dar um recado para o encarnado. Não que ele não... Ele até poderia, mas o encarnado não está em condição, não consegue receber e captar. Ficou claro isso? Não vai conseguir entender. Não vai. Então é como assim, a espiritualidade superior está para todos, mas nem todos estão para a espiritualidade. Então como é que eu devo buscar para estar? Estuda, te moraliza, adquira o hábito de sacrificar-se. A pior coisa para a falta do burilamento é a preguiça e a acomodação. Busca todos os dias. O que disse Jesus? Aquele que quer ser o maior de todos deve ser o quê? O servo de todos.
Então, ninguém vai evoluir, ninguém vai desenvolver espiritualidade apenas estudando. É necessário viver o que estuda. O estudo, ele me dá recursos o suficiente. E um estudo sério, um estudo que me leva a refletir, a pensar, em que eu me dedico nisso, ele mexe com o meu mundo íntimo profundamente. E quando eu vou para o dia a dia, eu faço diferente. Porque se eu fizer errado, um espinho enorme entra na nossa carne. Quando é um estudo sério. O que é, tia, um estudo sério? É quando você leva a sério o estudo. Então, se você é uma pessoa que estuda quando dá tempo, que vai quando dá, que não tem compromisso, isso não é um estudo sério. Você não tem comprometimento com a tua reforma moral. Eu costumo dizer, não ganho comissão, não vivo financeiramente disso. Eu estou aqui estudando junto com vocês. Só que eu estudo em voz alta. Então, eu também estou aprendendo. Quem quiser que aprenda. Porque isso para mim não vai fazer diferença. Não para mim, para você vai. Então, aqui é cada um fazendo o seu esforço na vida e no cotidiano. E sinônimo de cristão é sacrifício. Viver com pessoas difíceis, fazer coisas que a gente não gosta, isso é burilamento. Eu não gosto de fazer, faça. Porque sinônimo de evolução não é fazer o que quer, fazer o que deve. Entendeu? Isso é sinal de gente grande. A gente conhece gente grande assim. Tenho que fazer? Tem, então vou fazer. Eu não gosto, isso é coisa de criança. Mas, então ele diz, embora não compreenda, coisa que um espírito desencarnado, olha só, vou voltar. Neste caso, o espírito encarnado que nos serve de médio é mais apto a exprimir o nosso pensamento a outros encarnados, embora não o compreenda. Embora não o compreenda, porque às vezes é aquilo que a gente fala, o médico, quer ver o que acontece? Por exemplo, eu não olhei para ela e disse assim, a cura é a doença? Então, eu não tenho talvez a compreensão total da repercussão disso dentro dela. Quantas vezes, olha, uma vez eu fazendo um diálogo fraterno, na verdade não foi, eu terminamos uma palestra e uma senhora se aproximou, uma jovem senhora. E ela pediu um momento e a gente tem que atender. E ela disse assim, eu sou médium. Quando você estava palestrando, eu vi vários espíritos em torno de você. Isso para mim não caracteriza nada. Sim, que bom. Sempre estamos acompanhados. Ela disse, e eu gostaria de falar que tem sempre 2 crianças que me acompanham. Toda hora essas crianças estão junto. E o amigo espiritual, na hora, disse assim, ela carrega a culpa. Eu consegui compreender? Não deu para me compreender. Mas aí eu não tenho dúvida da assistência espiritual. Aí eu olhei para ela e fiz a pergunta, carregas culpa? Porque a mulher está falando de mediunidade, de ver espírito, me vem uma dessa. A senhora carrega a culpa? Aí ela começou a chorar. E chorar convulsivamente. E aí deixei chorar, né? Ela parou. Ela disse, é que eu fiz 2 abortos. Então, não existia nenhuma criança ao lado dela. Era apenas culpa. Então, ela criava as imagens. Porque, meus irmãos, de tudo que eu já li das obras de André Luiz, e foi pouca coisa, mas o pouco que eu li, e a gente já leu sobre as trevas, a gente já leu sobre os vales, nós já lemos sobre esses espíritos que estão aqui na crosta terrestre, porque tudo isso é na crosta terrestre. Em algum momento você viu André Luiz falando que tinha criança sofrendo desesperada? Não. Porque quando o seu espírito desencarna no estado cronológico infantil, na idade biológica infantil, com a mente infantil naquele momento,
ele é recebido no mundo espiritual como criança. E com certeza, para ele ter saído daqui nessa fase, tem um propósito maior para aprimorar esse espírito. E quase sempre é o esquecimento de outrora, por um período. E o que a gente aprendeu na obra Nosso Lar? Quem trabalha ganha um bônus hora. Quem trabalha com criança ganha o quê? Dobrado. Entendeu? Coisa que um espírito desencarnado, mas pouco adiantado, não poderia fazer, se fôssemos obrigados a servir-nos dele. Porque o ser terreno põe o seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que um espírito errante não pode fazer. Porque o espírito errante tem corpo? Não tem. Físico não. E eles precisam para passar a mensagem para um encarnado. Tá difícil, gente? Não. Mas é muito material, né? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? É por isso que a gente, quando fala da oração, a gente diz que oração não é um conjunto de palavras. Oração é pensamento acompanhado de sentimento. Porque não é a boca que ora, é a alma. Então, a espiritualidade superior está para todos, mas nem todos estão para a espiritualidade. E quando eu vou para o dia a dia, eu faço diferente. Porque se eu fizer errado, um espinho enorme entra na nossa carne. Quando é um estudo sério. O que é, tia, um estudo sério? É quando você leva a sério o estudo. Então aqui é cada um fazendo o seu esforço na vida e no cotidiano. E sinônimo de cristão é sacrifício. Viver com pessoas difíceis, fazer coisas que a gente não gosta, isso é burilamento. Eu não gosto de fazer, faça. Porque sinônimo de evolução não é fazer o que quer, fazer o que deve. Entendeu? Isso é sinal de gente grande. A gente conhece gente grande assim. Tenho que fazer? Tem, então eu vou fazer. Eu não gosto, isso é coisa de criança. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Assim agradecemos a Deus, nosso Pai, por esse momento de estudo e reflexão, e até o nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.